Estamos começando mais um programa Caixinha de Perguntas com o pastor Fernando Bocchio e este é o último programa do tema Desafios do Dia a Dia. Foi uma temporada muito legal, com perguntas excepcionais, muito boas enviadas por vocês e nós agradecemos toda a participação que tivemos de vocês. E olha, já temos um tema para o próximo programa que logo vamos divulgar. Então continue nos acompanhando, ativa o sininho do YouTube para você não perder os próximos programas, tá bom? Então bora lá, gente, vamos começar agora aqui com o pastor Fernando e com a Sandy, certo, Sandy? Certo, Gabi. Tá animada, né? Até gritei, Muito gente. animada. Calma, Gabi. Estamos todos Ai, animados. pastor, me empolgo. Então vamos lá, começa com a gente aí, Sandy, a primeira pergunta. Vamos lá, começando com a primeira pergunta de hoje. A nossa pergunta é da Andréia. Ela fala assim: eu tenho uma questão que gostaria que fosse respondida. Tenho 44 anos hoje, mas desde a adolescência me sinto desmotivada, de vez em quando. Ficava sem vontade de limpar meu quarto, na época, por um exemplo. Agora sou uma dona de casa, casada com 3 filhos. Sirvo na congregação da minha igreja. A igreja menor sempre tem mais serviço que maior e poucas pessoas que ajudam. Desde o ano passado sou capelã escolar também e 2 vezes na semana sirvo numa escola. Não é preguiça, mas continuo me sentindo desmotivada, sem vontade às vezes de fazer as coisas. Às vezes não entendo, amo meu Senhor, amo servi-lo, amo servir. Gosto de cuidar das coisas de casa, mas tem dia que não quero fazer nada. E não é por causa de celular, não. Digo isso porque hoje muitos irmãos têm problema com ele. É um desânimo mesmo. Bom, pastor, antes de passar essa pergunta para o senhor, eu gostaria de fazer um comentário que muitas vezes esse cansaço que algumas mulheres, homens também sentem, podem não ser necessariamente um cansaço de coisas externas, mas de coisa interna. Nós, como seres humanos, né, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E algumas demandas, às vezes, vêm do nosso corpo, do nosso fisiológico. Então, é muito importante a gente se ater a isso também, que às vezes é o que está acontecendo, esse desânimo. E é interessante que ela fala que é por um período longo de tempo. Isso já aconteceu desde a adolescência até hoje, né? A gente se sente muito mesmo fadigado, cansado, principalmente mulheres que têm tantas tarefas, né, dentro e fora de casa. Mas é muito importante a gente prestar atenção para isso, que às vezes algumas coisas são de ordem fisiológicas. Por exemplo, uma pessoa que tem problema na tireoide, ela vai sentir às vezes um cansaço maior, o organismo ou ele trabalha, o hipertiroidismo, ele deixa a mulher mais cansada por trabalhar muito rápido, o hipotiroidismo deixa um pouco mais lentificada, né? E tantos outros fatores fisiológicos que pode existir, a falta de hormônios, isso acontece demais, deixa desanimado, deixa triste, e às vezes a gente não consegue compreender o porquê que isso vem, né? Não tem fatores externos que expliquem essa sensação, esses sentimentos. Então, antes, pastor, do senhor dar essa pauta pra gente biblicamente na resposta da Andréia, eu gostaria de deixar também um conselho, não só pra Andréia, mas para todos nós, homens e mulheres em si. Procurem médicos, mulheres, procurem ginecologista, faça aí os seus exames hormonais, porque às vezes o que pode estar causando esse cansaço, essa fadiga, pode ser mesmo um desequilíbrio hormonal, né? Algo simples a ser complementado aí com medicação, com hormônios, né, que pode estar ajudando nessa questão. Mas vamos lá, vamos voltar essa pergunta para o pastor Fernando. O que ela pode estar fazendo nesse caso, pastor? Bom, Sandra, acho que você já respondeu tudo, né? Agora é uma resposta espiritual, tá bom? Mas muito bacana a tua palavra, Sandra. Eu acho que é um conselho, principalmente para nós homens que negligenciamos muito o cuidado físico, né? E às vezes também o emocional e também o espiritual, né? Mas assim, essa coisa de regularmente ao médico ou procurar também ver se há um componente físico nesse mal-estar que eu estou sentindo. Mas a tua palavra, acho que foi tremenda, é uma coisa que nós precisamos estar atentos mesmo, né? Eu me lembro assim, você estava falando, né, sobre isso, eu me lembro quando eu era novo convertido, né?
E era muito espiritual, gente. Eu lia a Bíblia todo dia, toda hora, orava, ia para a igreja em qualquer reunião feminina, de adolescente. Eu estava em tudo, né? E eu lembro, assim, nesse período, né, novo convertido, eu comecei a me sentir muito mal, mas muito mal. Assim, uma coisa assim, um mal-estar muito presente. E eu era jovem, né? 17, 18 anos, mas aquele mal-estar não soltava de mim. E eu orava, clamava, fazia jejum, lia a Bíblia, e o negócio não saía, não resolvia, sabe, né? E eu orava e tentava confessar todos os pecados que eu lembrava, né? Colocava tudo de nada. Sabe o que me ajudou? Né? Um gripal. Um remédio para tirar a gripe. Na verdade, eu não tinha nenhum problema espiritual, estava com resfriado, né? Mas a gente, às vezes, é tão inocente, né? Ou na fé, ou na parte física, e que confunde as coisas, né? E, na verdade, depois que eu tomei o remedinho para a gripe, melhorei, né? E melhorei espiritualmente, fisicamente. Mas a gente comete muito desses enganos, né? E a gente precisa estar atento a todos esses aspectos. Eu entendo muito bem o que a Andréia está colocando. Hoje ela colocou na perguntinha dela, ela tem 44 anos, 3 filhos, parece uma mulher muito ativa, mas ela tem carregado durante todo esse tempo, desde a adolescência até agora, nessa idade madura dela, um desânimo, né? Não que ela não queira fazer, ela fala, não, eu quero fazer, eu quero trabalhar, né? Esse não é o meu problema, eu não fico no celular, né? Mas eu tenho esse desânimo, né? Então eu tenho essa sensação, né, de ficar sem força ou sem alegria naquilo que eu estou fazendo, né? Muitas pessoas passam por isso e às vezes não entendem o porquê ou o que está faltando para que esse desânimo possa ser revertido em ânimo, né? Porque o desânimo, ele tira de você, ou ele demonstra, né, que realmente você não está animada para nada, né? Você faz porque tem que fazer, você faz porque você tem consciência, às vezes, do que você está fazendo é importante, mas o desânimo é aquela parte emocional que devia ser feliz, alegre, mesmo com as coisas que eu gosto e que não gosto de fazer. Eu vou fazer bem porque o ânimo está dentro de mim. Mas o desânimo, até a coisa boa fica amarga, até a coisa boa fica esquisita para nós, né? Então, esse desânimo, né, ele é causado por um fator que às vezes a gente não percebe. Não se apercebe o porquê ele está alojado dentro de nós, né? E o salmista foi alguém que conviveu com muitas emoções, né? Tanto que ele escreveu salmos, cânticos, poesias e coisas lindas, músicas, né? E o salmista, ele experimentava, né? Ele experimentou todo esse tipo de sentimento e ele tinha uma capacidade de expressá-los genuinamente, honestamente, o que ele estava sentindo, mas também ele nos trazia uma resposta de como lidar com isso ou como tratar essas questões, né? Então, quando você estava lendo a pergunta da Andréia, me veio à mente, né, o Salmo 42, versículo 11, que diz assim, Andréia: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Né? Talvez seja esse momento, né? Não é que você não queira fazer, não é que você está cansado de fazer, não é porque você não vê a importância de fazer, mas a tua alma, como diz aqui o Salmo, está abatida, né? A sua alma, ela está abatida e está tão triste. Então são sentimentos que a gente não sabe de onde veio ou por que estão em nós, mas existe uma forma de tirá-lo de nós. Existe uma forma de remover esses sentimentos da nossa vida, seja essa tristeza, seja essa apatia, esse abatimento, seja a própria depressão, né? Que muitas pessoas passam num extremo de depressão, né? Existe uma forma disso tudo ser removido da nossa vida, e esse salmista, ele vai nos explicar como isso acontece, qual é o exercício que eu tenho que fazer para que isso seja removido da minha vida. Ele diz assim: espere em Deus. Aí você fala, tudo bem, eu sei que a resposta vai vir de Deus, mas como essa resposta vai vir de Deus, né? Ele diz assim: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Deus, meu Salvador e meu Deus. Passa batida, assim, você... Não, tudo bem, espere, a palavra mais forte aí, né? Bom, mas espere o quê? O que vai acontecer? Que eu, esperando no Senhor, o que vai estar acontecendo na minha vida? Ele diz assim, olha, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. O louvor
é o fator libertador de todos esses sentimentos, de tristeza, amargura, abatimento, depressão. Não existe nada melhor do que o louvor. E é o que os salmos nos ensinam, é o que o próprio salmista nos ensina. Davi nos educa a entender que a prática do louvor, ele diz assim, olha, voltarei a louvá-lo, porque ele entende que o louvor é a solução, né, para que ele possa ser liberto do abatimento e da tristeza, né? Aí você, no mesmo salmo, né, você encontra o Salmo 40, né, que ele continua, espera no Senhor. Ele diz assim, olha, Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele voltou para mim. Então veja, esse esperar tem um retorno. Quando você espera em Deus, confia em Deus, a palavra esperar aqui não é ficar aguardando, né? Mas a ideia da palavra de esperar é assim, eu sei que a resposta vem do Senhor e o Senhor vai me responder. Por que o Senhor vai responder? Porque Ele nos ama. Ele ama você, André, Ele me ama, Ele ama cada um de nós aqui e por isso Ele vai responder e por isso eu posso esperar, não no sentido de ficar, sabe, sem fazer nada e alguma coisa, não, é esperar com esperança. Esperar com esperança. Esperei com paciência. A palavra paciência tem essa ideia assim, olha, não importa o tempo, eu sei que a resposta vem. É uma confiança de fé, de que Deus vai responder e responde. Ele atende, olha, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é tremendo, né? Deus, quando você espera nele, confia nele, né, aguarda nele, tem esperança nele, né, ele ouve o nosso clamor, como diz assim aqui, né, ele se volta para você, porque existe um caminho de fé entre você e ele se volta para você e ouve o seu clamor. Então, André, Deus está ouvindo o seu clamor. Se você está esperando no Senhor, confiando que a resposta vem de Deus e ela está vindo para você nesse momento e para todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, você pode ter certeza que Deus está ouvindo o seu clamor e vai tirar de você toda essa tristeza, essa amargura, esse abatimento, às vezes esse estresse que você está vivendo. Veja de que forma, olha, ele vai explicando até como ele estava. Não sei se é como você estava, Andréia, mas é como muitas pessoas ficam, né? Versículo 2, aonde ele estava? Tirou-me de um poço de desespero. Porque quando você está desanimado, você fica desesperado tentando sair, você não consegue. Você se esforça, se luta, faz uma coisa, então você fica desesperado. Então ele fala, ó, ele tirou-me de um poço de desespero. Mais do que isso, de um atoleiro de lama. É isso que você sente, né? O que é atoleiro de lama? Que não é estar sujo. Atoleiro de lama, você fica patinando e não sai do lugar. Você se mexe, quando você mais se mexe, mais você afunda, né? Então, quando você está numa lama, eu lembro de um carro que nós tínhamos, né? E eu era pastor no interior e ele atolou naquelas estradas do interior de lama. E quanto mais eu acelerava, mais o carro afundava, né? E o duro é que eu não percebia isso, né? Quase que a gente cai no rio lá, né? Mas assim, é dessa maneira que às vezes nós estamos num poço de desespero e num atoleiro que quanto mais eu me mexo, mais eu me afundo. Ele fala assim, ele tirou-me. Deus tirou. De que forma ele tirou? Veja, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, que é tudo que a gente quer. A gente quer estar baseado a nossa vida, pôs meus pés assim, está firmado a nossa vida sobre uma rocha e firmou meus passos. E aí vem o grande segredo novamente, como tudo isso aconteceu. Como tudo isso aconteceu na vida do salmista, como ele foi tirado daquele poço de desespero, como ele foi tirado daquela situação com ele atoleiro de lama, da tristeza, da amargura, da desmotivação, né, da canseira, da falta de alegria. Aí, versículo 3, ele nos dá a resposta, que foi a resposta que nós vimos ali naquele outro salmo, né? A importância. Veja aqui a resposta. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. É lindo. Você pode passar batido nisso e entender que às vezes você, então ele me deu um novo cântico, vou ficar esperando esse novo cântico, né? O novo cântico já está em nós.
eu só preciso pronunciá-lo, eu só preciso cantá-lo, né? Então, quando diz assim, deu-me um novo cântico, qual é o meu novo cântico hoje? Qual é a minha nova música? Me lembro de novo de uma experiência naquele período de novo convertido, né, que eu não sabia nem cantar, nem ler a Bíblia, mas estava desesperado buscando o caminho. Eu lembro que eu chegava no estacionamento, punha o meu carro lá, ligava o carro, eu não tinha noção que era música gospel, evangélica, né, e também não tinha muitas opções naquela época, né, mas lógico que tinha os hinos, tinha alguns conjuntos, mas eu lembro que eu punha lá em qualquer rádio e pegava aquela música ou aquela sonoridade e colocava palavras minhas, fazia daquele cântico uma oração minha. Eu não sabia nem o que o cara estava cantando, não sabia nem, a música era bonita, né? E a música bonita, eu colocava o quanto eu amava Jesus, o quanto Jesus era importante para mim, o quanto eu agradecia a Ele o fato dele ter me encontrado e me resgatado e me salvado. Então, mesmo na minha simplicidade de fé, na minha inocência de fé, já que eu não sabia cantar, não conhecia as músicas da igreja, eu usava uma música qualquer, mas colocava um cântico que já estava dentro de mim. Um cântico de esperança, de alegria, da palavra de Deus, e fazer daquilo a minha música. Lógico que depois eu aprendi a cantar, né? Ou aprendi as letras, principalmente. Mas de vez em quando dá essa vontade de pôr uma música qualquer ali e ficar entoando um novo cântico que está já na minha vida, né? Quando diz novo cântico, boas novas. É um novo cântico que eu canto da alegria de Jesus ter entrado na minha vida, ter me salvo, né? Ele diz assim, deu-me um novo cântico para o quê? Para entoar. Um cântico não é para se guardar, ele tem que ser cantado, ele tem que ser entoado, né? Davi, ele cantava, ele dançava, ele tocava, ele interpretava, ele era um artista, além de um grande rei, um grande homem de Deus, mas ele tinha todo esse aspecto de compreensão da relação dele com Deus. Então, um novo cântico ou uma música, ela deve ser entoada. Então, não sei se a Andréa gosta de cantar, ou quando ela canta, ela está pondo esse novo cântico, as letras têm sentido na vida dela, ou na sua vida, ou na minha vida, porque se ela tem sentido, aquilo que eu estou entoando vai começar a remover esses sentimentos ruins da minha vida. Vai tirar do lamaçal, vai tirar do fundo do poço, vai me tirar da tristeza, vai me tirar, sabe, do desânimo. Então, às vezes, o que está nos faltando não é só o cuidado físico, né? Mas também esse cuidado da alma, de educar a alma a ser feliz, de educar o nosso corpo, o nosso ser, a realmente ser um ser que entoa uma música nova. Ele diz assim, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, é um hino de louvor, quer dizer, eu estou agradecendo, falando de Deus, falando do amor de Deus, das coisas que eu tenho que louvar a Deus, né? Ao nosso Deus, hino de louvor ao nosso Deus. E se você começar a fazer essa prática, né, de sempre cantar de verdade, entoar um hino, pode ser um hino próprio, né, composição própria de Fernando, tinha muitos disso, né? Mas pode ser um hino conhecido, pode ser um hino que você goste, pode ser um hino na igreja, mas cantar de fato é tão importante como eu ler a Bíblia, como eu orar, né, e como eu cantar, porque é a alma que canta, e quando você faz a alma cantar, então isso começa a trabalhar os seus sentimentos, começa a tirar de você, como o salmista disse, eu esperei, ele ouviu e ele tirou-me, né? O versículo 2 começa assim, tirou-me, ele removeu você daquele estágio que você estava para um novo estágio, de uma pessoa triste, às vezes amargurada, de uma pessoa sofrida, de uma pessoa desesperada, de uma pessoa no lamaçal, de uma pessoa deprimida, você vai se tornar uma pessoa alegre, feliz, radiante, que as pessoas, como diz assim, muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor, porque eles estão vendo o resultado na sua vida, né? Então isso é muito delicioso, muito gostoso. É verdade, pastor, o senhor falando, eu me lembro aqui de uma letra de um louvor de quando eu era adolescente, a gente cantava bastante, e ela falava justamente isso, ela falava assim, simplesmente louve. Exato. Se você tá chorando, louve. Tá doendo, louve.
Não importa, louve, né? E o louvor tem esse poder mesmo, né? De nós declararmos a nossa confiança em Deus e trazer um novo cântico, algo novo para nós. Né? Eu quero te contar um segredo, assim, particular meu, né? Assim, uma prática que eu tenho, mediante uma situação difícil, às vezes, que eu posso estar me encontrando, né? No fundo do poço, no lamaçal, ou numa situação que não está querendo ser removida da minha vida. Eu seleciono um hino que eu vou cantar ele para aquela situação, só para aquela situação. Então, quando aquele sentimento vem, é aquele hino que eu vou cantar, é aquele hino que eu vou entoar. E é gostoso, né? Às vezes eu adoto um hino que vai me ajudar a vencer durante o mês. Eu fico cantando só aquele hino, só ouvindo aquele hino, até ele fazer parte desse novo cântico na minha vida. Aí eu sou liberto e as respostas vêm. Muito bom, gente. Olha... é muito legal, porque... É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, gente. Olha, corpo, alma e espírito, como a Sandy falou no começo, onde Deus usa a vida dos homens, né? Através dos médicos, enfermeiros, a tecnologia Deus usa para abençoar, para trazer a cura. E a alma e o espírito não dá para esquecer em situação nenhuma. Esteja saudável, esteja doente, tá tudo aqui, né, pastor? Tudo. Cante e louve, gente. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Vamos lá, Gabi. Agora, vamos lá, gente. Temos aqui a pergunta da Vanessa. Como lidar com familiares não crentes? Tem sido cada vez mais difícil. Qual a linha limite entre o isolamento e afastamento? Confesso que tenho evitado certas coisas e encontros. Vou em um, o outro não, para evitar afastamento total. Mas às vezes a vontade é de afastar mesmo. Enfrento promiscuidade em relação às mulheres e omissão dos maridos. Acabo me abstendo de coisas. Vamos lá, Vanessa, né? Puxa, Vanessa, sua pergunta é muito importante, porque se trata sobre relacionamentos, né? E relacionamentos não é fácil, é uma ciência, né? Além de uma ciência, né? Também é a forma em que o ser humano se torna humano. Nós somos humanos porque nos relacionamos, né? A humanidade, essa relação, a importância um do outro, como é essencial eu me relacionar com os outros, boas relações, lógico, relações saudáveis, mas isso faz parte da nossa natureza humana. Às vezes nós estamos num ambiente que é hostil, né, a todo tipo de relacionamento. Então tem relacionamentos que são bons, sadios, e tem relacionamentos que são doentios até, né? São doentios assim no sentido de fazer mal para a gente, às vezes mal emocionalmente, em alguns casos chega até fisicamente, né? E esses relacionamentos podem estar dentro da família, dentro da igreja, dentro dos amigos, dentro do ambiente de trabalho. Por isso eu tenho que saber como me relacionar. Qual a melhor forma de eu relacionar com todas essas ambientes ou áreas da minha vida em que tudo envolve relacionamento. Me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parentes, com os meus amigos, colegas de trabalho. Então, como isso se dá, né? É interessante que o livro de Provérbios, ele é para isso mesmo. Ele nos ajuda e ele nos educa em diversas áreas da nossa vida, né? E uma das áreas em que ele trabalha muito é a área do relacionamento. Como você se relacionar nos negócios, como se relacionar com os filhos, como se relacionar entre os casais, como se relacionar dentro de um convívio. Então, o livro de Provérbios nos dá essa sabedoria nessa área tão importante e decisiva da nossa própria natureza humana e do nosso dia a dia, né? Então eu tenho que saber isso. E é interessante que o versículo que eu quero ler está em Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Ele diz o seguinte: não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Parece que não tem nada com você, né, Vanessa? Mas assim, tem a ver com todos nós aqui. Você vai entender a ideia de um princípio que está por detrás disso. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo.
Olha que interessante. Qual é a palavra de Deus aqui? Não visitar o seu vizinho? Não, não é bem isso, né? Mas assim, não é deixar de visitar o vizinho, né? Mas a palavra-chave aqui, com muita frequência, né? Então tem relações que a gente precisa moderar a frequência dessas relações. A frequência que eu fico, o tempo, o que eu falo. Então, essa frequência é que nem frequência de rádio, né? Você vai modulando a frequência e sabendo, né, para onde você vai, como você vai, qual é a melhor frequência. Então, qual é o melhor tempo de ficar nessa relação? Quanto tempo, quantas visitas, o que eu posso falar? Então, moderar essa nossa frequência, que é o que esse versículo nos ensina, e aqui literalmente ele está falando do vizinho intrusão, né? Do vizinho que incomoda, do vizinho que não tem um bom senso. Você vê que esse versículo ele trata de ética, ele trata de bons modos, né? Que bonito da palavra de Deus nos ensinar a nós termos relações sadias, né? E voltando ao versículo, então ele diz assim: não visite seu vizinho. A ideia de não visitar, visita mais com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Quando você passa da frequência numa relação, de um tempo que você não determinou, de um assunto que você não quis falar, né? Então você começa a ter uma série de problemas, você começa a não ser bem-vindo. O meu relacionamento com você, o meu relacionamento com você começa a ser estranho, ou para você ou para mim, mas começa a haver estranheza nos nossos relacionamentos, porque nós não soubemos moderar, nós não soubemos colocar na frequência. Então, vamos supor, com que frequência eu visito um amigo, que é o texto aqui, com que frequência eu visito um familiar, com que frequência, por quê? Porque não pode ser sempre. Porque cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem o seu modo de viver. É uma colocação da Vanessa que às vezes ela vê ali naquela visita que ela está fazendo algumas coisas que são bem estranhas, né? Em ambientes hostis, tóxicos. Aí como é que eu lido com isso? Diminuindo a frequência a esses lugares. Diminuindo o time, o tempo, ou quantas horas, ou quantos dias. Então eu tenho que saber moderar, mas eu tenho que me relacionar. Não tem como não me relacionar. Eu preciso ter amigos, eu preciso ter família, eu preciso ter igreja, eu preciso ter colegas de trabalho, mas cada um desses nós precisamos entender quanto tempo, né? Quantos dias, qual é a hora, o que falar. Então, essa frequência é a chave de todo o relacionamento, né? Então, vamos supor que quando eu não era casado, eu tinha uma frequência a mais com a minha casa, uma frequência a mais com meu pai, com a minha mãe, a gente convivia mais. Quando eu me casei, essa frequência muda, né? E a minha esposa começa a ser o maior centro da minha frequência. Graças a Deus por isso, né? Então, mas assim, eu não tenho como manter o meu relacionamento de frequência com a minha esposa o mesmo que eu tenho com os meus pais. Não dá para ter duas frequências iguais ali. É que nem você colocar um canal de televisão em cima do outro, ou colocar um canal de rádio em cima do outro. Não vai funcionar, não vai bater. Eu preciso saber priorizar o que é mais importante ou o que mais eu tenho que investir. Lógico, né? Hoje eu sei que a minha frequência maior tem que ser em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, tal. Depois eu tenho que ter a frequência com os meus familiares, mas também tudo metido, tudo ali dentro de um comportamento que não vai desagradar o outro nem me desagradar. Tem que ser alguma coisa boa para ambos. Dá para ser uma frequência total com os meus pais? Não dá. A própria Bíblia fala, né? O homem deixará o seu lar, né? Deixará, é uma outra frequência que eu tenho que trabalhar. Então, Vanessa, aqui está a grande dica, está a etiqueta e os bons modos, né, que Provérbios nos ensina. Existem outras passagens que você vai encontrar, como lidar com o patrão, o empregado, esposo, filhos, que nos ajuda a trabalhar esse ponto tão importante no relacionamento. Não tem como você se isolar da sua família, não tem como você se isolar da sua igreja, não tem como você se isolar dos seus colegas de trabalho. Você tem que criar relações sadias, relacionamento, né? Relacionamento com frequências que são bom para os dois lados. Essa pergunta é exatamente o nosso tema, né? Desafios do dia a dia, porque quer um desafio maior do que ajustar essa frequência, né? É complicado, né? É complicado, mas dá, né, pastor? Sem dúvida, está aqui para nos ajudar, né? A palavra de Deus. Isso aí, está aí para ajudar.
Interessante também, pastor, é que assim, é difícil mesmo, né? A gente ter esse equilíbrio, essa frequência, assim. E principalmente, vamos usar um exemplo de quando a gente é novo convertido, o desejo nosso mesmo é de ficar só no meio das pessoas, assim, né? Iguais, dos crentes, né? Assim, não frequentar muito lugares que não tem pessoas semelhantes a nós. Mas é importante a gente entender que nós, como cristãos, nós temos um papel de representar a Jesus. Jesus, ele tem que refletir através das nossas vidas. E nesses lugares é uma oportunidade para a gente refletir a isso. Porque o nosso comportamento, a nossa fala vai ser diferente e vai brilhar. Porque você, nos relacionamentos, você não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Só Deus transforma. Só Deus faz aquilo que precisa ser feito na vida do outro ou na minha própria vida. Então, em relações assim, vamos supor que você não tem controle no outro, mas você pode orar pelo outro. Você pode interceder por aquela situação que você está vendo, que você fala, puxa, não concordo com aquilo não é certo, mas o que eu posso fazer? Se você falar, você vai ser indesejado, você vai ser imprudente, mas você pode orar. E o poder da oração é muito grande, né? Eu me lembro assim, eu fui o primeiro da minha casa a entender o que Jesus queria fazer com a minha vida, né? E aceitei esse plano de Jesus na minha vida e isso me mudou completamente, né? E eu via que por mais que eu falasse com os meus pais, na relação com os meus pais, tentasse comunicar, não dava certo, a gente só brigava, criava mais confusão. Foi quando eu entendi assim, olha, talvez o meu relacionamento com eles eu vou ter que manter. Mas uma coisa que eu sei que eu posso mudar, eu não posso mudar a vida deles, mas eu posso orar por eles. E aí eu comecei a orar pelos meus pais, orar pelos meus familiares, porque a minha família não tinha um comprometimento com Deus, né? Então o palavreado, as piadas, as brincadeiras eram muito chocantes para alguém que estava buscando uma nova vida. Mas eu pude orar e orava por eles. E graças a Deus, né, num tempo de Deus, né, cada um deles foram se convertendo e mudando, né, a forma de se comportarem, podendo agora sim nós termos uma relação mais plena, mais gostosa, um pouco maior, mas sempre numa frequência sadia para ambos, né? Então, o poder da oração é o poder que você pode ter numa relação em que você não tem condições de transformar aquilo, mudar aquilo, né? Porque ninguém muda ninguém. Só Deus muda as pessoas, né? Então, como é que Deus pode mudar aquela situação que eu estou enxergando? É orar por ela. Então, é que nem você colocou, Sandra, é um desafio. Estou vendo algo crítico, estou vendo algo problemático, eu sei quem resolver, eu sei quem pode resolver. E eu vou pedir para ele ajudar, não eu vou pedir para ele interferir. E ao seu tempo, ele vai trabalhar aquilo. Amém, gente. Que alegria! Que bom chegarmos até aqui no nosso último programa do Caixinha de Perguntas com o pastor Fernando Bock. Por ser o último programa, acho que o pessoal está vendo a nossa canequinha do Ministério Razão para Viver. Linda! Eu acho que vocês duas podiam talvez sortear para uma das pessoas que... Muitas pessoas nos escreveram, não é verdade? Legal. Nós tivemos ouvintes de vários lugares, inclusive da África. É verdade. Então, talvez entre as pessoas que nos escreveram nessa primeira série, nós poderíamos sortear uma canequinha dessa. Eu deixo com vocês duas, né? Porque eu não entendo dessas coisas. Então nos acompanhe nas redes sociais, que esse sorteio vai sair quando esse último programa aqui for ao ar, tá bom? Pode ficar ligado, hein? E olha, esse último programa do tema Desafios do Dia a Dia, porque temos novos temas vindo aí, novos programas, ótimas respostas e orientações e para novas nos ajudar. canecas também, né? Novas canecas, novos sorteios, tudo novo, gente. Agradeço de coração a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, Sandy, obrigada, pastor, pelas orientações, pelas respostas aqui. Foi muito gostoso. Não deixe de nos seguir, ativar o sininho, nos seguir aí também no Instagram, porque aqui, olha, como já foi dito para você que acompanhou tudo, são coisas que nos edificam. São palavras que trazem um conforto para o nosso coração e não nos deixam loucos como esse mundo. Você que nos acompanhou sabe o que eu tô falando. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.